Olá, companheiros, bom dia. Começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Sejam bem-vindos, todos aí que estão participando já do nosso chat, e muito bem-vindos também todos aqueles que vão nos assistir durante a semana, nesse que será mais um vídeo aí do nosso acervo do canal da Causa Operária TV. Bom, começando mais uma análise política da semana, e hoje, inclusive, o Carnaval Vermelho começa para os militantes do PCO aqui de São Paulo. Nós, logo após a análise política da semana, vamos participar da ala dos operários lá no cordão carnavalesco Colombolo de Apiratininga, lá na Vila Madalena. O bloco sai da rua Belmiro Braga, muito simples de você encontrar a gente lá a partir das 14 horas, a concentração, 15 horas sai o desfile. Então, participe com a gente da ala dos operários, vá a caráter aí, com algum apetrecho aí que lembra o movimento operário, e faça a campanha do Fora Bolsonaro nas ruas do Carnaval. Essa é a atividade dos militantes do PCO, do Carnaval Vermelho aqui em São Paulo hoje, mas também faremos atividades como essa em várias cidades do país, várias capitais, várias cidades. Então fiquem informados aí. E no dia 22 tem um baile de carnaval aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, aqui em São Paulo, na Rua Serranos 90, perto do metrô Saúde. Baile a fantasia do Carnaval Vermelho, começa às 18 horas, com a bateria Zumbi dos Palmares dando a volta aqui nas ruas da vizinhança, e depois marchinhas e sambas com a banda Revolução Permanente e convidados do samba aqui de São Paulo para fazer aí a diversão do pessoal durante a noite toda. Então adquira seu convite do Baile à Fantasia do Carnaval Vermelho do PCO, do Centro Cultural Benjamin Perret aqui em São Paulo. Baile também que vai acontecer em outras capitais, outros centros culturais Benjamin Perret, aí espalhados pelo país. Bom, queria dar o recado aqui sobre a rifa do quadro do Lula, e hoje o recado é especial. Bom, a rifa ela corre até o dia 23, portanto, domingo que vem. Falta um pouquinho mais de uma semana para você contribuir e adquirir a rifa, que custa apenas R$20. O link está aí na descrição do vídeo. E hoje a gente recebeu a visita aqui na análise política da semana, queria que a produção me ajudasse aqui, do artista João Pinheiro, que está aqui com o quadro que ele mesmo fez e com a assinatura do Lula. Aí eu queria que o João desse o recado aí para o pessoal adquirir a rifa e tudo mais. Falar também, você, rapidinho, se você quiser conhecer também a história do João Pinheiro, procure aí, Uso Ela, Conversa sobre Cultura, que tem uma entrevista com o João aqui, né, João? Massa, foi muito bom. Então, o quadro, a rifa vai até o dia 23, né? Eu mesmo, agora com a assinatura do Lula, estou tentado a comprar alguns números aí, quem sabe eu tenho sorte de readquirir o quadro, mas acho muito legal, é importante essa campanha para a gente lutar aí contra esse governo maldito aí que está ferrando com o nosso país, né? Então é isso aí, fora Bolsonaro.
Fora Bolsonaro. Bom, agradecer o João Pinheiro, que está aqui, veio visitar a gente aqui na Análise Política da Semana, e lembrar para você assistir o Usuela também, para conhecer aí a obra do João Pinheiro. Tem livros aí de histórias em quadrinhos, por exemplo, da Maria Carolina de Jesus, e outros livros aí em quadrinhos, e outros trabalhos. Bom, então adquira a rifa do Lula, do quadro do Lula, com a assinatura, o autógrafo do próprio Lula, e contribua com o PCO, com a Causa Operária TV. E eu vou chamar o vídeo da rifa também para você pegar maiores informações aí para contribuir nessa semana que falta para correr a rifa, que corre dia 23. Aí está, pessoal, rifa do quadro do Lula. Participe. Mais uma vez agradecer aqui a presença do companheiro João Pinheiro, cartunista, que fez o desenho aí para a gente divulgar o ato do dia 27 de outubro, que foi o último ato antes da liberdade do Lula, né, e cedeu para a gente o original do desenho para que a gente rifasse com a assinatura do Lula que nós conseguimos aí. Bom, queria também anunciar a atividade de amanhã, que vai acontecer em todo o país, né, que é o lançamento da campanha pelo Fora Bolsonaro. E eu queria aproveitar, então, para dar algumas informações sobre essa campanha. Primeiro, dizer o que é a atividade. A atividade começa amanhã às 11 horas da manhã, com um debate com a participação do companheiro Rui Costa Pimenta, com a companheira Maria Isabel Noronha Bebel, que é presidenta do Sindicato dos Professores aqui de São Paulo, a POSP, e também é deputada estadual pelo PT. O debate pelo Fora Bolsonaro será transmitido, né, ao vivo também na Causa Operária TV, aqui no centro, direto aqui do Centro Cultural Benjamin Perret. Então, se você estiver no estado de São Paulo, venha para cá participar presencialmente do debate. Esse mesmo debate vai ser transmitido nos telões aí, TVs, nas sedes do PCO espalhadas pelo país. Eu vou aqui ler em quais cidades, né, ou pelo menos nas capitais, onde vão acontecer esses debates. São 20 estados, pelo menos, já confirmados. Então, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Goiânia, Salvador, Recife, João Pessoa, Natal e Teresina. Todas essas capitais, o debate está confirmado, ou presencialmente, no caso aqui de São Paulo, ou transmitido simultaneamente nos telões aí, nesses locais. Essas são as capitais, mas também algumas cidades do interior desses estados também vão realizar atividade. Após o debate, também em todos esses lugares, inclusive aqui em São Paulo, vai acontecer um churrasco de confraternização aí da campanha pelo Fora Bolsonaro. Se você ainda não adquiriu o seu convite, aí no seu estado, aí na sua cidade, adquira e participe de toda essa atividade com a gente. É muito importante. Primeiro, é o lançamento da campanha pelo Fora Bolsonaro, que vai acompanhar a gente durante o ano de 2020, e também a confraternização, a contribuição aí com o convite do churrasco, para você participar ativamente da campanha. Então, participe. Tem mais ainda. Além dos 20 estados, nós temos também já confirmado em 7 cidades do exterior. E aí tem na Europa e na América do Norte. Então, na Europa, Paris, Frankfurt, Barcelona, Coimbra e Estocolmo. E na América do Norte, nos Estados Unidos, Chicago e Nova York. Então, já 7 cidades confirmadas, tem ainda outros companheiros de outras cidades também para confirmar a atividade. Portanto, reforçando, lançamento da campanha pelo Fora Bolsonaro, amanhã, dia 16 de fevereiro, domingo, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo, na Rua Serranos 90, perto do Metrô Saúde, com a participação do companheiro Rui Costa Pimenta e da companheira Maria Isabel Noronha, com transmissão na Causa Operária TV e transmissão simultânea nas sedes do PCO e nos Centros Culturais Benjamin Perret, em todos esses locais que eu citei aqui. E logo depois do debate, churrasco de confraternização também em todos esses locais. Participe, ainda dá tempo, é só vir aqui, é só procurar a sede do PCO na sua cidade e participar dessa atividade importantíssima aí do Fora Bolsonaro. Bom, para concluir aqui nossos recados, eu queria mostrar alguns produtos da loja do PCO, pedir para a produção jogar a câmera
aqui dos produtos do PCO, tem aqui o quadro que está sendo rifado, que o companheiro João Pinheiro acabou de mostrar, quadro do Lula, que você adquire com a rifa, adquirindo a rifa. E tem aqui também alguns materiais, eu queria mostrar. Esse azulejo aqui do Che Guevara, que você pode enfeitar aí a sua casa, né? Serve como um porta-retrato, pode emoldurar também a parede de casa. Tem essa placa aqui de metal também com o Che Guevara, que serve também para você colocar como uma espécie de porta-retrato. Essa cartilha, esse livrinho, Balanço das Eleições de 98, é importantíssimo, porque o balanço que é feito aqui, uma série de conclusões, servem para a gente entender a situação política ainda hoje, também o problema das eleições e tudo mais. Não aparecendo nada. Pedir para a produção jogar aqui na câmera. Foi? Foi? Não. Agora não foi. Então vamos... Bom, então vou mostrar aqui a posição do PCO, dos marxistas, sobre as eleições. A gente tem os bottoms aqui, Rosa Luxemburgo, tem bottom do PCO, tem um que é bom para o carnaval aqui, ó, Ei Bolsonaro VTNC, tem a Biblioteca Mini, o que é a dialética, do Plekhanov. Então são vários materiais que você adquire aí, essa caneca do Lenin com canudo, uma frase do Lenin, você adquire no site lojadopco.com e pode adquirir todos esses materiais ou vir visitar a gente aqui também no Centro Cultural Benjamin Perret, nas sedes do PCO e nos multirões que a gente realiza aí aos domingos em várias cidades do país. Bom, eu vou passar a palavra para o companheiro Rui, se tiver mais recados, a gente abre para as perguntas e também reforça aí os convites para as atividades. Boa tarde, companheiros. Queria começar aqui reafirmando o nosso apoio à greve dos petroleiros, tá? E denunciando o caráter ditatorial do regime pela maneira como a greve está sendo tratada, que significa, como nós já falamos aqui, mas sempre é bom repetir, que o direito de greve ele é inexistente no país, tá? Os tribunais decretaram que 90% da força de trabalho deveria estar trabalhando, significa que você só poderia fazer uma greve de 10% dos trabalhadores, que é uma coisa absolutamente ridícula. Impuseram multas de 2 milhões pelo descumprimento dessa determinação, o que também é uma decisão de tipo ilegal, porque o direito de greve deveria ser respeitado. Com multas de 2 milhões ninguém pode fazer greve, ou digamos, os sindicatos podem fazer greve, mas vão ter que enfrentar uma situação extremamente difícil do ponto de vista econômico. E, ainda por cima, né, para impor uma derrota à greve, os tribunais bloquearam as contas dos sindicatos de petroleiros, né. Queria observar também o seguinte, que o caráter mais positivo da greve é justamente o fato de que ela indica, né, um crescimento nesse momento da tendência grevista em todo o país, o que é uma coisa muito importante na medida em que as condições para a realização das greves são extremamente difíceis, né? Então nós temos aí a categoria dos petroleiros, que é uma das categorias mais bem organizadas e mais ativas do país, mostrando o caminho, né? Bom, o assunto mais significativo dessa semana aqui foi justamente a questão, foram as notícias sobre a economia nacional. Isso daí, logicamente, que não tem muito destaque na imprensa capitalista, que dá apoio ao governo Bolsonaro, a imprensa golpista, né? Uma imprensa que fez uma campanha bastante grande nos últimos meses, no sentido de que a economia estava decolando, a economia estava indo para frente, que havia um visível movimento de retomada econômica no país, etc. e tal. Dá para perceber, né,
que essas notícias são totalmente infundadas, são falsas, né? Por falar em notícias falsas, a imprensa golpista capitalista é uma das principais fontes de notícias falsas no país. E essa semana nós tivemos aí a realidade batendo as portas e anunciando que o crescimento da economia brasileira em 2019 foi de 0,89%, quer dizer, 0, alguma coisa, menor, né, vejam vocês, do que o crescimento durante o último ano do governo Temer, que também foi muito baixo, mas que foi superior a 1%. É interessante notar também o seguinte, que esse resultado de 0,89, ele não é um resultado que está condicionado por uma diminuição do ritmo da economia nos primeiros meses de 2019 e que contrabalançou o crescimento no final do ano. É exatamente o contrário. Quem determinou a queda geral foi o último trimestre do ano de 2019. Quer dizer que nós estamos no meio de uma curva descendente da economia, tá? Isso daí jogou por terra todo o otimismo da burguesia em relação ao governo Bolsonaro. Eles estavam esperando que realmente a economia fosse se recuperar. E a situação se mostra uma situação extremamente delicada. Nós temos que levar em consideração também, em relação à economia brasileira, o cenário da economia internacional, onde vários países estão fazendo contas de crescimento menor ou de crescimento negativo para o próximo período. Quer dizer que a tendência, né, da economia brasileira, que se encontra numa recessão relativamente importante já há alguns anos, né, desde o golpe de Estado de 2016, é um cenário em que a gente pode prever que a recuperação econômica vai ser muito difícil, como nós falamos o tempo todo, né, inclusive vários setores da imprensa dita progressista falou também que essa recuperação econômica era uma fantasia, né, era um otimismo, uma propaganda otimista para ver se estimulava a economia através dessa propaganda, se induzia as pessoas a gastar, algum empresário a investir alguma coisa, com a expectativa dessa retomada de crescimento. Agora nós vemos que não há nada disso, né? Bom, esse não é o único problema da situação econômica brasileira. Nós temos que destacar um outro problema que também ficou muito confuso, né, na discussão, principalmente devido a declarações do Bolsonaro, do Guedes, etc. e tal, que é a forte tendência inflacionária que existe no Brasil nesse momento. E essa tendência inflacionária ela está determinada fundamentalmente pelo problema do câmbio. Nós temos aí uma tendência muito forte, a subida do dólar, né? Alguns analistas aí do mercado financeiro prevêem que o dólar no Brasil chegaria a mais de R$5 por dólar, né? Quer dizer, uma desbarrancada total da política de equilíbrio que o governo vem procurando levar adiante, né, de acordo com a receita dos bancos internacionais. O dólar, né, foi muito falado nessa semana aqui, que o dólar ele impede, né, as pessoas de viajarem para o exterior. Isso daí, na realidade, se fosse esse o efeito, né, da crise cambial, esse efeito para a economia brasileira acabaria sendo até positivo, porque evitaria aí a saída de dólares do país, né, que é uma saída de dólares que pesa
no balanço de pagamentos do Brasil, quer dizer, dinheiro enviado para o exterior, que não é gasto aqui e que é, num certo sentido, um custo alto para a economia nacional, para a economia de um país atrasado como o Brasil, né? Então, se fosse esse o problema, não seria um grande problema, né? Aí apareceu até o folclore tradicional, o folclore fascista do governo Bolsonaro, com o ministro da Economia, falando que é positivo porque as empregadas domésticas não vão viajar para a Disney, né? Seria bom ver quem são essas empregadas domésticas que viajavam para a Disney, né? Mas agora, certamente, se elas em algum momento conseguiram viajar para os Estados Unidos, agora certamente não vão poder fazer com essa alta do dólar. Mas não vão ser só elas, né? Muitas outras pessoas que viajavam para o estrangeiro também não vão poder viajar. O problema principal dessa crise cambial não é, portanto, o problema de viagens para o exterior. O problema principal é o aumento dos custos da economia brasileira. A economia brasileira, como todas as economias mundiais, né, sendo inclusive uma economia industrial relativamente diversificada, ela depende muito de insumos que são produzidos em outros países e que são importados pelo Brasil. E isso daí afeta a formação de preços dentro do país. E é por isso que nós já temos uma séria tendência inflacionária, né? O governo, aqui, né, é importante salientar o seguinte, que o governo Bolsonaro, o dólar já teria, se o mercado de câmbio fosse um mercado livre, né, como querem os neoliberais, eles querem que o mercado seja livre, que o Estado não afete o funcionamento do mercado. Se o mercado cambial brasileiro fosse livre, o dólar já estaria na estratosfera, né? O que acontece é que o mercado não é livre e o governo, que tem uma grande reserva de dólares, está gastando essa reserva para manter, né, o câmbio relativamente baixo, porque de R$2 por dólar, que foi no passado, para R$5 por dólar, não é tão baixo assim. Mas se o governo não estivesse intervindo no mercado cambial, quer dizer, vendendo dólares, né, para aumentar a oferta de moeda estrangeira no mercado nacional, essa subida do dólar já estaria muito acima do que nós estamos vendo e a inflação estaria também fora de controle. Com essa medida aí de controle cambial que o governo está exercitando, ela faz com que o governo vá gastando as reservas em moeda estrangeira que ele tem, o chamado fundo soberano, né? Esse fundo soberano que foi acumulado na época dos governos do PT, né? Ou seja, dinheiro que o governo acumulou e que não foi usado, por exemplo, para o investimento produtivo, que não foi usado para programas sociais, e ficou aí como estoque de moeda para situações exatamente como essa aqui. Então, o governo vai gastando essa poupança, que é uma poupança que é feita às custas da população, numa atividade totalmente improdutiva, tá? Então, nós vemos aí o circuito, né, desse problema. Primeiro se economiza uma grande quantidade de dinheiro, e depois essa grande quantidade de dinheiro ela é gasta para evitar os problemas que são decorrentes da própria política econômica do governo. De qualquer maneira, né, com o governo gastando ou não as reservas cambiais, a tendência inflacionária é muito forte, né? Veja, se o governo interveio nos últimos meses, né, inúmeras vezes no mercado cambial e não conseguiu sustar essa tendência ao crescimento, a supervalorização da moeda estrangeira no país, ou a desvalorização da moeda nacional. O
motivo pelo qual o mais importante de tudo é o motivo pelo qual o governo não consegue controlar a situação cambial, que é o fato de que o dólar sobe porque a procura de dólares no mercado nacional é muito grande, porque os capitais especulativos que estavam investidos no Brasil estão saindo do país numa velocidade muito grande. Tá? É isso que provoca a crise cambial. Os empresários estrangeiros ou nacionais também, não são só estrangeiros, eles compram dólares para remeter o dinheiro para outra praça, onde eles vão fazer um investimento que eles consideram que é mais lucrativo do que o investimento que está sendo feito aqui, ou é mais seguro do que o investimento que está sendo feito aqui. Isso daqui merece uma consideração, porque vejam vocês que a política econômica do governo Bolsonaro, ela foi direcionada para criar, né, no Brasil, com enorme custo para a população, com enorme sacrifício para o povo brasileiro, um ambiente de estabilidade para a especulação financeira. O governo Bolsonaro, ele considerava que se fosse o governo Bolsonaro, na sequência do governo Temer, né, onde foi feito um ajuste fiscal duríssimo, ele considerava que se fosse feita a reforma da Previdência, junto com o ajuste fiscal do governo Temer, quer dizer, reformas pelas quais a população vai pagar caríssimo, tá? Vai ter um custo social e humano extraordinariamente grande, isso daí estabilizaria a situação e nós teríamos aí, por um determinado período, que não seria longo de qualquer maneira, uma estabilidade econômica, uma estabilidade financeira, uma estabilidade monetária, que atrairia os capitais para investimento no Brasil. Esse cálculo revelou-se completamente equivocado. Tá? Os capitais não estão sendo atraídos por nada, até porque essas reformas não trouxeram tanta estabilidade assim. A gente pode dizer que mais elas seguraram momentaneamente a situação, mais do que produziram um resultado muito grande, tá? E todo o custo que essas reformas significaram para a população brasileira foi inútil, tá? Uma das coisas mais importantes que a gente deve dizer sobre essas reformas é que elas têm um altíssimo custo social, quer dizer, a população paga duramente pela reforma, pelo ajuste fiscal, pela reforma da Previdência, pelo equilíbrio das contas, etc. e tal. E, no final das contas, não vem resultado absolutamente nenhum, como nós estamos vendo agora. Quer dizer, o povo vai ficar sem aposentadoria, os serviços sociais prestados pelo governo decaíram, né? Os trabalhadores perderam direitos trabalhistas, perderam salário. Tudo isso daí em nome de que era necessário criar um ambiente propício para o investimento estrangeiro, que é um investimento especulativo, que não permite um desenvolvimento nacional, apenas dá um alívio momentâneo, só que nada disso aconteceu. Tá? Então a população ficou com um grande mico, que perdeu várias coisas e não conseguiu absolutamente nada em troca. Tá? O governo Bolsonaro, ele esperava, né, com essa política neoliberal, agressiva do Paulo Guedes, ele esperava que fosse se produzir um alívio na economia pela entrada de outros capitais, que é apenas um alívio momentâneo, porque esses capitais são muito voláteis, né? Eles são um capital que viaja de país em país, de mercado em mercado, procurando uma situação de maior lucratividade, e no final das contas nós ficamos sem nada, né? Ficamos, como acontece no jogo de mico, né? O povo brasileiro ficou com o mico. Logicamente que o governo Bolsonaro também, num certo sentido, ficou com o mico, porque essa situação econômica não dá sustentação efetivamente ao governo. Esse é um problema-chave. O fracasso da política econômica do governo coloca em pauta
o problema da continuidade do governo, muito claramente. Embora ninguém fale isso daí, em geral, com exceção do povo, né, as forças políticas não falam, não colocam esse problema. Mas vejam bem a importância da coisa. O governo Bolsonaro é um governo que atacou a população em todos os lugares. Né? Como nós temos enfatizado aqui sistematicamente, todos os dias é um novo ataque contra a economia nacional, a situação de vida dos trabalhadores, a situação social, as liberdades democráticas, né? Isso daí é seguido de uma intensa repressão policial, assassinato de dirigentes do movimento do Sem Terra, de dirigentes do movimento indígena, uma coisa escabrosa. E agora, né, esse governo, que é um governo altamente impopular, logicamente, ele está fracassando de uma maneira total na economia. E isso daí coloca em pauta a remoção do governo. Né? Que outra receita você precisaria para colocar o problema do governo na ordem do dia? Né? Isso aí está absolutamente claro. O governo Bolsonaro, né, ele registrou essa situação de crise com a mudança ministerial. Né? Bolsonaro substituiu todo o setor mais direto do governo por militares. Essa situação é uma situação de defensiva do governo. Né? Os militares estão percebendo que o governo não consegue dar conta da situação e decidiram assumir um papel de maior intervenção no governo e, num certo sentido, até contra o próprio Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo, além de tudo, extremamente incompetente. Tá? A gente viu várias manifestações dessa incompetência. Foram colocados aí ministros que demoliram parte da infraestrutura estatal e não colocaram absolutamente nada no lugar. O governo, numa certa medida, né, é guiado por considerações de tipo ideológico. A guerra contra a esquerda, contra o comunismo, contra o socialismo, contra isso, contra aquilo. E isso daí revelou ser uma fonte de incompetência muito grande, como a gente vê no Ministério da Educação, mas em outros ministérios também. Isso sem falar na corrupção de casos que a gente viu aí, como o da SECOM e tudo mais. Então, ao substituir, né, os ministros civis por ministros militares, o governo Bolsonaro, ele acusa, né, a situação de crise e ele dá uma guinada em direção a um governo dominado pelos militares para ver se ele é capaz de enfrentar a crise. Isso daqui significa, numa certa medida, uma ruptura com vários setores civis que já vinha se processando desde o começo do governo. Né? O governo Bolsonaro foi encurralado aí pela política do Centrão, né? Que colocou em pauta a ideia de disciplinar o Bolsonaro, colocar o Bolsonaro na linha, e isso daí levou a que vários setores que se opuseram ao governo rompessem com o governo, e o governo foi obrigado, inclusive, a romper com o partido, né, que o elegeu, que é o PSL, que é um partido inconsistente, logicamente, improvisado, e ele está procurando agora montar um partido com características acentuadamente, digamos assim, mais definidamente de extrema-direita, mais ideológico e tudo mais. Então, nós temos aí, né, uma situação de crise do governo Bolsonaro, né, de intensificação da crise, e isso daí coloca em pauta o problema central que nós temos destacado, que é a luta pelo fora Bolsonaro. Né? Essa questão da luta pelo fora Bolsonaro é absolutamente evidente, né, que apesar de que a esquerda
E aqui o pessoal, tem gente que protesta quando a gente fala esquerda, então vamos especificar. Toda a esquerda, né, de todas as cores e matizes, a esquerda verde e amarela, tipo Movimento 65 do PCdoB, a esquerda da estrelinha vermelha do PT, todas as alas do PT, etc. e tal, se recusa a levantar o fora Bolsonaro. Mas o fato é, né, que a questão do fora Bolsonaro está explodindo na população, né? Todo dia nós temos um acontecimento que mostra isso daí. Alguns dias atrás houve um show da Maria Bethânia, a própria Maria Bethânia gritou fora Bolsonaro, aí segundo o próprio jornal, a plateia foi a loucura com o fora Bolsonaro. E é interessante o seguinte, veja bem, não é que eles gritaram Bolsonaro vai tomar naquele lugar, eles gritaram fora Bolsonaro. Quer dizer, do Bolsonaro vai tomar naquele lugar, que é uma palavra de ordem meio mais confusa, né? Está se passando diretamente ao fora Bolsonaro, né? Aí nós tivemos um episódio, né, 2 dias atrás, né, que foi... que teve como protagonista um companheiro nosso, que foi lá na reportagem, se inseriu na reportagem da Rede Globo e mostrou o jornal Causa Operária com a manchete fora Bolsonaro, né, mostrou de um lado, mostrou do outro, e a moça que estava fazendo a reportagem não estava vendo nada, né, e o cara que estava filmando também não parecia muito interessado em disfarçar o negócio, né. É capaz que ele tenha até gostado, porque esse pessoal é mais esquerdista, né? E finalmente ele gritou fora Bolsonaro. Isso daí deu um repique nas redes sociais, apareceu em tudo quanto foi lugar, tá? E deu uma subida no fora Bolsonaro no Twitter, tá? Foi um dos tópicos mais importantes. Quer dizer, e aí um jornal colocou muito acertadamente, né, fala, o carnaval começa sob o signo do fora Bolsonaro, né, o que é real. Né. A expectativa é que esse carnaval aqui vai ser um carnaval muito fora Bolsonaro. O que coloca, logicamente, a necessidade de uma campanha séria que nós estamos lançando, né? É importante assinalar esses acontecimentos para mostrar para todos os setores que a campanha do fora Bolsonaro está na ordem do dia, tá? Inclusive, os agrupamentos de esquerda, as lideranças de esquerda, têm que repensar o problema, porque vai ser muito difícil segurar a explosão dessa campanha do fora Bolsonaro, né? Então, a gente cai naquela cláusula dos bolsonaristas, né? Aceita que dói menos. Então, nós queríamos, inclusive, chamar, né, todas as organizações de esquerda a entrar no clima de fora Bolsonaro. Durante o carnaval vai ser uma espécie de esquentamento, né, da campanha fora Bolsonaro. Depois do carnaval, a campanha vai pegar fogo em todos os lugares, tá? Apesar da má vontade, né, das direções da esquerda, que é uma política que não está de acordo com o sentimento das bases do conjunto das organizações de esquerda. Todo mundo quer o Bolsonaro fora do governo, né, não há dúvida nenhuma sobre isso, e é preciso organizar uma campanha e levar essa campanha às ruas no próximo período imediato. Bom, afora essas observações sobre a situação política, queria voltar um pouco no tema dos 40 anos do PT, né? Nós vimos aí uma série de várias considerações, né, de outros setores. Uma matéria do PSOL, do Chico Alencar, falava do PT, né, pedia a famosa autocrítica do PT. O PCdoB também falava, o Capelli do PCdoB escreveu uma matéria onde ele falava que a questão Lula é um paradoxo, né?
Nós já falamos sobre esse problema várias vezes, a importância, primeiro, que nós temos destacado sistematicamente a importância política do problema, da questão Lula, né? O Lula é um personagem central na situação política brasileira, e isso daí não pode ser ignorado, né? Não adianta você, por um motivo político ideológico, né, tapar o sol com a peneira e não ver essa realidade. O correto é ver o que está acontecendo e formular uma política para lidar com esse problema, né? O problema da autocrítica, logicamente, que é uma coisa estranha, né? Você pedir a um outro partido que faça autocrítica. É uma coisa meio religiosa, nesse caso aqui, que é um ato de contrição do partido. O que exatamente que a pessoa quer do partido? Que é uma reforma moral, uma reforma ideológica, uma reforma política do partido de outras pessoas, é uma coisa meio estranha. A pessoa deve criticar aquilo que ela acha que deve ser criticado e pronto. Você faz a sua crítica, quem levar em consideração a crítica que você está fazendo, muito bem. Quem não levar em consideração, também muito bem. O que você vai fazer? Mas pedir que o outro faça autocrítica de acordo com a sua política é uma coisa meio religiosa. Agora, o que chama a atenção é que, tanto dentro do PT como fora do PT, se colocam propostas de crítica e de reforma do PT. Nós mencionamos na semana passada a colocação do ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que falava que o PT tinha que fazer autocrítica, que ele tinha que mudar o rumo, que no caso dele é mais normal, porque ele pelo menos é membro do PT, né? Mas era a mesma orientação. E ninguém sabe, na realidade, qual é exatamente essa autocrítica que o PT tem que fazer, porque a burguesia também pede do PT uma autocrítica. A autocrítica que a burguesia quer é que o PT vá lá e fale que não teve golpe, que o PT era culpado, que o Lula é um criminoso, que o Sérgio Moro é um herói nacional, que o Lula foi condenado porque ele é culpado, etc. e tal. E isso daí, num certo sentido, passou, né? O PT rejeitou essa política de autocrítica e deixou também os seus críticos de esquerda desarmados diante dessa necessidade aí que eles consideram de que o PT faça autocrítica. A situação, inclusive, piorou quando, do ponto de vista da burguesia, né, e de setores ligados à burguesia, quando o documentário Democracia em Vertigem foi indicado para o Oscar, né, o que mostra uma aceitação internacional da tese de que no Brasil houve um golpe de Estado e que a democracia brasileira está ameaçada pelo que está acontecendo aqui. E agora, essa semana, né, a situação piorou mais ainda quando o próprio Papa, chefe da Igreja Católica, que é uma maioria de pessoas no Brasil, né, a religião majoritária no Brasil é a religião católica, recebeu, né, o Lula numa reunião como se ele fosse um chefe de Estado, o que também demonstra que o Papa também não está ligando muito para a ideia de que o Lula é um criminoso condenado, né? Num certo sentido, ele está dizendo aos católicos brasileiros que a condenação do Lula foi uma farsa. Quer dizer, com essas demonstrações, né, inclusive de setores ultraconservadores, como é o caso da Igreja Católica, a questão da situação política no Brasil fica completamente desmascarada, né? E, embora a esquerda em geral não queira aceitar a questão do golpe, não queira aceitar a necessidade da luta contra os golpistas, não queira aceitar o fato de que o país caminha, e num certo sentido já está, em uma ditadura, né? Toda a situação impõe essa conclusão. Bom,
Diante de todas essas colocações, né, sobre o PT, eu acho importante que a gente faça uma colocação própria, que não é de pedir autocrítica do PT, né, uma parcela dos dirigentes e dos militantes mais velhos do PCO foram militantes do PT. Travamos aí uma luta contra a orientação do partido e acabamos expulsos do PT e formamos o PCO, que era, naquele momento, uma corrente interna dentro do PT. O problema chave, né, e que não é um problema abstrato e nem um problema meramente ideológico, quando se coloca a questão do PT, se no caso de se fazer uma discussão sobre a natureza do PT e tudo mais, é o seguinte: diante da evolução da situação política, que tipo de partido que os trabalhadores e o povo brasileiro precisam? E aí surge a pergunta também, que é a seguinte: o PT, ele cumpre os requisitos dessas necessidades do povo brasileiro? O problema-chave da organização política do povo é o fato de que não existe um partido que seja efetivamente independente da burguesia no Brasil. Um partido que seja independente do sistema político burguês e um partido que não tenha nenhum compromisso com a preservação do capitalismo no Brasil. Esse é o problema fundamental, né? Nós não temos enfatizado esse problema nas discussões porque as questões políticas imediatas, elas se sobrepõem, né, a esse problema mais de fundo. Esse problema, logicamente, que no caso da nossa política, pelo menos, ele está implícito nessa política. Mas as questões que se colocam não colocam diretamente o problema da natureza do partido. Mas o fato é que o balanço de toda a situação que nós estamos vivendo leva à conclusão, né, de que o que é necessário no Brasil é um partido que seja um partido operário, que não seja um partido completamente independente da burguesia, que seja controlado pelos trabalhadores e que seja um partido revolucionário, quer dizer, um partido que não esteja atrelado às instituições de um regime político burguês que está em completa decomposição, como a gente está vendo, e que seja um partido socialista, quer dizer, um partido que defende o fim da propriedade privada dos meios de produção, que é a única maneira de você acabar, né, com essa ditadura que tem no país e com a dominação do país pelo imperialismo. O balanço do golpe mostra tudo isso, né? O balanço do golpe e o balanço dos governos do PT. Colocando resumidamente o problema, nós diríamos o seguinte: o PT foi criado com uma grande dose de ambiguidade, né, mas com a proposta de ser um partido dos trabalhadores, como o seu próprio nome diz. Ou seja, o que é um partido dos trabalhadores? Um partido operário. Então, o PT deveria ser o partido da classe operária brasileira. No entanto, né, o PT não se desenvolveu como um partido da classe operária brasileira. Ele acabou sendo dominado, né, por um conjunto de setores da pequena burguesia dentro do partido, intelectuais, parlamentares, etc. e tal, e se transformou num partido de características fundamentalmente eleitorais. E um partido operário, de verdade, não pode ser um partido meramente eleitoral, tá? O partido eleitoral, ele serve aos interesses da camada profissional de parlamentares que tem dentro do partido, que estão avidamente interessados no problema eleitoral. O PT se colocou, né, digamos assim, a grande divergência que se abriu dentro do PT, né, principalmente conosco, era sobre o rumo a ser seguido pelo PT. Quer dizer, como resolver o problema nacional?
como chegar ao poder? Pelas eleições ou pela via revolucionária? E o PT afirmou, né, a partir de alguns anos da sua fundação, que a única via para o poder, ou que a via fundamental para o poder, era a via eleitoral. Trabalharam nesse sentido, né, e chegaram ao governo pela via eleitoral, através de várias alianças com partidos burgueses, em 2003. E aí o PT teve 4 governos para demonstrar que a via eleitoral havia concedido ao PT o poder e que, logicamente, como detentor do poder, ele poderia operar uma profunda transformação econômica, social, histórica no país. Só que o que nós vimos durante os governos do PT, independentemente de aspectos que são corretos, de determinadas reformas sociais, é que na substância nada se alterou no país. Esse é o balanço fundamental. Né? Quer dizer, chegamos a ver um governo que é um governo que só pôde atuar de maneira muito limitada, na periferia dos acontecimentos. Né? O controle do capital estrangeiro sobre o Estado Nacional não foi quebrado, o controle das oligarquias burguesas, né, principalmente o Centrão, sobre o regime político não foi quebrado, o controle da burguesia, inclusive da direita, da extrema-direita, sobre o judiciário não foi quebrado, quer dizer, nada se alterou. O monopólio das comunicações continua em pé, a reforma agrária não foi realizada, quer dizer, nenhuma reforma essencial, substancial, conseguiu ser realizada pelo PT. Né? Isso se deve ao fato de que, pelas eleições, né, e eu acho que essa é a questão chave da discussão, você não chega ao poder, você chega ao governo, que é um governo que é uma engrenagem do Estado capitalista. E essa engrenagem, ela não permite alterar substancialmente nada do Estado capitalista, do regime político e menos ainda do regime econômico-social do país. Quer dizer, é um governo, na realidade, sem poder. No momento que a burguesia considerou, né, que esses governos reformistas se colocavam em contradição com seus interesses econômicos, ela se livrou desses governos, né, num certo sentido, como quem despede um funcionário inconveniente. E aí o PT agora fica com esse balanço extremamente negativo. Quer dizer, não é simplesmente que uma determinada concepção política, uma concepção política secundária, fracassou, mas a concepção política essencial, a concepção política fundamental do partido fracassou. Quer dizer, não é possível. A experiência de 4 governos do PT, 12 anos de toda essa trajetória, mostra que essa política é uma política inviável. Quer dizer, você faz um enorme sacrifício, você canaliza as lutas operárias e populares para as eleições, e no final, o resultado disso é um resultado extremamente magro. É um resultado quase insubstancial. Agora, de novo, né, não só o PT, mas o conjunto da esquerda apresenta a mesma perspectiva. Né? E é isso daí que está determinando a rejeição ao Fora Bolsonaro. O Fora Bolsonaro é uma política de mobilização do povo contra o regime político existente. A ideia de que o problema vai ser resolvido na eleição de 2022 é uma política de adaptação ao regime político existente, ao governo existente, às condições políticas criadas depois do golpe, que são ainda piores do que as condições anteriores ao golpe, né? E que, portanto, nós temos que jogar o jogo da burguesia, porque é o único jogo que pode ser jogado. Não há outro jogo para jogar.
esse debate é o debate essencial. No conjunto da esquerda, o que a esquerda critica no PT, em geral, é tudo perfumaria. Por exemplo, há setores que falam não deveria se aliar com o PMDB. Mas o pessoal quer se aliar com o PSB, com o PDT, outros partidos que, digamos assim, com diferenças muito secundárias, é a mesma coisa, é trocar 6 por meia dúzia. Né? O pessoal, os críticos do PT querem colocar o problema de que é preciso mudar isso e aquilo, mas não tocam no fundamental. No final das contas, o que é o PT hoje? Né? Apesar da presença de uma pessoa que tem um apoio popular muito grande, que é o Lula, mas que leva adiante também uma política de conciliação com a burguesia, uma boa parte do PT é formada por políticos profissionais, parlamentares. Gente que vive na realidade para renovar o seu mandato, né, como se fosse uma profissão qualquer. Esses deputados, né, aí já não é só o PT, mas é todos os deputados, e isso vale principalmente para a esquerda parlamentar, eles fazem discursos no Congresso Nacional como se a discussão no Congresso Nacional fosse uma coisa que fosse modificar algo de substancial na situação política brasileira. Isso não, sem dúvida nenhuma, não vai acontecer. Então, quer dizer, as críticas, elas têm um caráter extremamente superficial. Por isso nós podemos ver também o caráter nocivo da política que a esquerda levou diante do golpe. Sem ter uma diferença essencial com o PT, a maior parte da esquerda não se envolveu na luta contra o golpe. Agora todo mundo fala que é contra o Bolsonaro, que é contra o golpe, etc. e tal, mas isso aí é uma inverdade absoluta, né? Porque ninguém, de fato, travou a luta contra o golpe. E nós, que temos uma diferença muito profunda, essencial, fundamental com o PT, que diz respeito diretamente à natureza do partido, à natureza da estratégia política que deve ser seguida no Brasil, nos colocamos contra o golpe, nos colocamos pela liberdade do Lula, porque isso está de acordo com o nosso programa revolucionário. Os outros não fizeram porque não veem essa luta de um ponto de vista revolucionário. Uma outra coisa que a gente deve dizer, que acho que é muito importante, é que, ao contrário do que muita gente pensa, a situação, né, dos partidos de esquerda no Brasil não tende a evoluir para uma posição combativa. A oposição ao golpe de Estado, né, a luta contra a situação, contra o governo Bolsonaro, ela é levada adiante, e ainda assim de uma maneira muito truncada, muito moderada, pela ala do PT que foi diretamente atingida pelo golpe. Nem as outras alas do PT são solidárias com esse tipo de luta, né? Um exemplo muito contundente, né, dessa política é o que está acontecendo na Bahia nesse momento, onde o governador do estado, que é do PT, quer impor ao partido a candidatura de um membro da Polícia Militar. Isso no momento em que a repressão política no país cresce assustadoramente. Isso daí é feito, inclusive, contra a base do partido, que não quer essa mulher como candidata, quer um candidato do próprio partido e tudo mais. Então, a gente vê, né, que, diante do golpe, diante do governo Bolsonaro, diante do conjunto da situação que se colocou aí, a tendência da esquerda não é virar à esquerda, mas é virar à direita e aprofundar a sua colaboração com o regime político, e isso daí não é uma coisa acidental, mas é o resultado direto da própria estratégia política, né,
do conjunto desses partidos de esquerda. Bom, companheiros, a gente vai abrir para as perguntas. Eu queria, antes, aproveitar para dar um último recado aqui. Daqui a pouquinho, hoje inclusive as perguntas vão ser um pouquinho limitadas, daqui a pouquinho os militantes do PSOL que estão aqui assistindo a análise política da semana vão participar do cordão carnavalesco Colombolo de Apiratininga, na ala dos operários, que a gente já participa há 4 anos, se não me engano, levando lá o Fora Bolsonaro, levando palavras de ordem, também vamos vestido a caráter lá, com roupas relacionadas ao movimento operário, etc. e tal. Então, fica o convite, se você estiver em São Paulo, estiver assistindo a gente, se dirija lá para a Rua Belmiro Braga, 164, a concentração do cordão carnavalesco Colombolo de Apiratininga já está acontecendo, você encontra a gente lá daqui a pouquinho, o desfile sai às 3 horas da tarde, então participe com a gente da ala dos operários, chegando lá, você pode pegar aqui, o pessoal que está aqui também, fale conosco, nós temos capacete operário, temos alguns ornamentos aqui para o pessoal ir fantasiado na ala, né? Bom, e ainda sobre o carnaval, no sábado que vem, dia 22 de fevereiro, nós vamos realizar o baile de carnaval, né, o Carnaval Vermelho, aqui no CCBP em São Paulo, Centro Cultural Benjamin Perret, na Rua Serranos 90, perto do Metrô Saúde. Todos os companheiros do estado de São Paulo estão convidados para virem aqui, e também de outros estados, se quiserem participar com a gente aqui, estão mais do que convidados. Participem com a gente do baile. Vai ter a bateria Zumbi dos Palmares, vai iniciar a festa aqui a partir das 18 horas, aqui nas ruas da Redondeza. Depois nós entramos para o baile com marchinhas e sambas aí, apresentados pela banda Revolução Permanente, com convidados aí do samba paulista. Então fiquem ligados também, adquira seu convite e participe. E, por fim, nós vamos desfilar na Escola de Samba Em Cima da Hora Paulistana, no dia 24, é o grupo 3 da União das Escolas de Samba de São Paulo. O desfile acontece lá na Vila Esperança, bairro tradicional do Carnaval da Zona Leste de São Paulo. E a Escola de Samba Em Cima da Hora Paulistana é uma escola aqui do extremo sul da capital paulista, aqui do Grajaú, Parelheiros. O tema, inclusive, desse ano deles é uma homenagem ao bairro do Parelheiros. Então, também entre em contato com a gente para desfilar, não paga nada, é só chegar e desfilar na Escola de Samba Em Cima da Hora Paulistana. Bom, e aí, último recado, amanhã, eu já falei aqui, em mais de 20 estados do país e outras nas capitais e em cidades do interior também, vai acontecer o debate de lançamento da campanha pelo Fora Bolsonaro, a partir das 11 horas da manhã, com o companheiro Rui Costa Pimenta e a companheira Bebel, presidente do Sindicato dos Professores de São Paulo, a PROESP, e também deputada estadual. O debate pelo Fora Bolsonaro vai lançar a campanha de 2020 aí, em todo o país, a campanha do Fora Bolsonaro. Esse debate vai ser transmitido pela Causa Operária TV e também vai ser transmitido simultaneamente amanhã em todas essas cidades que eu falei. O debate acontece em São Paulo, mas em todas essas capitais que eu falei no início do programa, a gente vai transmitir, e logo depois tem também uma atividade em todos esses locais, que é o churrasco de confraternização. Se você ainda não adquiriu o seu convite, adquira e participe de toda essa atividade amanhã com a gente. Lançamento da campanha pelo Fora Bolsonaro. Além das 20 capitais e mais algumas cidades do interior, também está confirmada essa mesma atividade em 7 cidades do exterior, na Europa e nos Estados Unidos. Bom, vamos lá para as perguntas. Aqui, primeiro, agradecer alguns superchats. Primeiro, agradecer o superchat do companheiro Ernesto Abdala Filho. Muito obrigado pelo superchat. A companheira Carolina Silva também contribuiu com o superchat, muito obrigado. E também aqui tem perguntas, vamos lá, do Lucas Protti, que também contribuiu com o superchat e faz a seguinte pergunta. Companheiro Rui, alguma opinião sobre Bitcoin e criptomoedas revolucionárias por tirar poder dos bancos ou talvez parte de um sonho neoliberal? Não, esse mercado das criptomoedas, ele já está sob controle das instituições financeiras. Isso aí está dando muito dinheiro. É uma fonte de especulação. Só que, como é uma coisa totalmente artificial, né, é um mercado
volátil, extremamente perigoso aí para a economia capitalista de conjunto. Mas isso daí não impede que os grandes capitalistas aproveitem a situação para ganhar dinheiro. Mas não é independente, nada. Isso aí está sob o controle já de grandes setores do mercado financeiro. Hein? Bom, mais uma pergunta aqui, da Joyce Maria Berta. Rui, falo aqui de Chapecó. Veja, o ministro da Saúde cortou os medicamentos para pacientes de câncer e AIDS. A imprensa não fala nada sobre a saúde. É um comentário, né? Não sei. Fica a denúncia, né? Rodrigo Roal pergunta: e os milicos e a entrada do primeiro general da ativa na Casa Civil? Já falamos sobre isso daí, é uma política defensiva do governo, né? Nós explicamos isso aí no começo. Mostra que o governo Bolsonaro se apoia cada vez mais sobre os militares, né? Tem que levar em consideração que os militares não são... A maioria do comando militar não é bolsonarista. Então, quer dizer, ele está caindo sob o controle de um setor que não é propriamente o dele, e que é muito poderoso e é um mau sinal também. A necessidade que os militares estão sentindo de intervir na situação política prenuncia a intervenção militar aberta no Estado, lógico. A Márcia Sela faz uma pergunta, denúncia aqui. O governo municipal do Pé na Covas proibiu o domingo na Paulista a partir do próximo domingo, por 3 domingos seguidos. Será que tem a ver com as ações do PCO na tenda ao lado do MASP? Esse domingo na Paulista é muito favorável para atividades políticas, né? Precisa ver onde é que eu acho que eles vão acabar extinguindo isso daí. Uma coisa que todo mundo tem que entender é o seguinte: ajuntamento de povo, a burguesia não gosta. Não gosta de jogo de futebol, não gosta de carnaval, porque junta gente. E quando você junta pessoas, isso daí pode acabar dando vazão a necessidades contidas da população, que sofre todo dia com o regime político, né? Então, eles procuram proibir o carnaval, querem dificultar a participação popular no futebol, proibir as torcidas organizadas, etc. e tal. É lógico, né? Pergunta do Anderson Fernando Bentes Monteiro. Pergunta se o carnaval é o campo cultural ou o campo econômico. Não entendi direito, mas... Como é que é? Carnaval, campo cultural ou campo econômico? Bom, o carnaval um evento cultural, de cultura popular. Tem também o lado econômico, né? Tem muita gente que ganha dinheiro com o carnaval. Não há dúvida sobre isso. Agora, não sei exatamente onde é que a pergunta... Tem 2 perguntas sobre economia, né? Vou fazer juntas. O Mário C. pergunta se a desvalorização do real não favorece as exportações. E o Belo Pinto pergunta: ontem vi no Jornal Nacional que a economia está crescendo e o desemprego reduzindo. Até quando vai esta farsa e por quanto tempo vão conseguir esconder a verdade sobre a economia do Brasil? Na realidade, a desvalorização cambial ela favorece as exportações. O problema é que nós vimos que eu não comentei isso, mas é um dado importante, que apesar de toda a desvalorização cambial, a balança comercial do Brasil também diminuiu o saldo da balança comercial. Quer dizer, o que significa isso? Que mesmo com uma moeda
muito desvalorizada, como é o caso do real nesse momento, em relação ao padrão internacional que é dado pelo dólar, o mercado internacional não está absorvendo as exportações brasileiras, porque ele não está crescendo, ele não está tendo um desenvolvimento. Isso daí levaria que o governo, o correto, né, seria que o governo investisse no mercado interno, que isso daí já mais ou menos é consenso entre os economistas, de que a recuperação teria que vir do mercado interno e não do mercado externo. Então, nesse caso, por exemplo, a desvalorização cambial não está ajudando. E o pior, né? Ela não produz nenhum grande efeito positivo, talvez produza um efeito positivo. Pode ser que, sem essa desvalorização cambial, as exportações brasileiras caíssem ainda mais, mas elas não estão subindo, elas estão caindo. Então, tem esse problema. Mas, apesar disso daí, o problema é que, dado o caráter muito internacionalizado da economia, né, que foi sendo impulsionado por todos os governos anteriores, desde a época do Sarney, né, em consonância com as diretrizes da economia internacional, a desvalorização cambial ela acelera de uma maneira muito grande o problema inflacionário. E o problema inflacionário é muito grave para o tipo de economia que o Brasil está vivendo. Vai prejudicar, por exemplo, o mercado de ações, o mercado financeiro de uma maneira muito dura e pode fazer explodir uma crise social muito aguda, né? Se no Brasil nós voltarmos à situação inflacionária que havia a partir da ditadura militar, que sofreu uma subida muito grande no governo Sarney, e a quantidade de greves aqui, nenhum governo é capaz de controlar, de conviver com esse levante da classe trabalhadora brasileira, né? Agradecer o superchat da companheira Silvia Lux. Pergunta o seguinte: por que se insiste tanto na tese de que é melhor se continuar com o Bozo por causa do Mourão? Bom, isso daí é uma desculpa esfarrapada, né? Primeiro que agora está claro que os militares controlam o governo, né? Então, quer dizer, Bozo, Mourão e tal, isso aí não vira nada. Também a ideia seria o seguinte, que o Bolsonaro é um governo confuso, etc. e tal. Dando a entender que ele é um governo ineficiente, mas isso é falso, porque os ataques do Bolsonaro contra o povo, que são fundamental, são muito duros, né? E ele tem avançado muito nesse terreno. Os ataques contra as liberdades democráticas são duras e tal. Quer dizer que o Mourão não vira nada. Se a gente considerar o argumento, que é um argumento que não é lógico, porque, veja bem, se o povo mobilizado consegue derrubar o titular do governo, o vice não vai ser mais forte do que o titular. Não faz sentido isso daí de nenhum ponto de vista. Nós já explicamos isso daí, inclusive, em debate com pessoas que defendem isso. Um governo que é derrubado pela mobilização popular, ele, mesmo que continue o vice, ou que entre outra pessoa, ele é um governo fraco, porque ele foi derrubado. O que sobrou é o resto de governo. É o que aconteceu com o governo Collor. Nós já usamos esse exemplo em muitas oportunidades. O Collor foi derrubado e toda a ofensiva do Collor foi paralisada, né? O governo perdeu completamente a força e o Itamar Franco, que substituiu o Collor, que era vice do Collor, era um governo extremamente fraco, que é natural, né? O governo é derrubado, você tira o presidente, põe o vice está numa condição muito negativa. Seria estranho se você falasse assim,
Não, o povo derrubou o presidente e o vice se fortaleceu muito. O vice pode se fortalecer se ele fizer uma política popular. Se ele aumentar salário, se ele fizer coisas populares. Mas continuar com a mesma política antipopular quando o governo foi derrubado é muito difícil. Bom, companheiros, essa aqui foi a última pergunta. Queria agradecer o pessoal que mandou o superchat, contribuiu com a gente, também os companheiros que se tornaram membros. Não, só falar uma coisinha, antes de você terminar, Henrique. Eu vi aqui no chat que abriu-se um debate muito grande sobre os comentários que foram feitos do PT, né? Algumas pessoas concordam, me parece que a maioria, uma parte do pessoal não concorda. Eu queria dizer, diante disso, que nós estamos programando aí, né, um conjunto de palestras ou, eventualmente, até um curso por oportunidade dos 40 anos do PT, para discutir a trajetória do PT, que é um debate mais geral, né? Se o pessoal tem interesse nesse debate, fica de olho, que em breve nós vamos lançar aí um debate sobre a trajetória do PT, como ele nasceu, o que ele se propunha a fazer, o que em parte também é um debate sobre o próprio PCO, né? É importante chamar a atenção que nesse ano aqui, não o PCO como partido legal, mas o PCO como corrente política, né? Ele também está fazendo 40 anos. Né? A organização política que deu origem ao PCO, ela foi fundada num congresso realizado em São Paulo em fevereiro de 1980. Então, nós também, historicamente falando, nós estamos também fazendo 40 anos. E o debate sobre o PT, numa certa medida, é um debate também sobre a história do PCO, que está vinculado ao PT, dentro do qual, né, nós militamos durante 10 anos, aproximadamente. Então, ficar atento, né? Quem tem interesse nesse debate, quem quer compreender melhor, né, de um ponto de vista de uma análise teórica, de uma análise política, ficar de olho que nós vamos anunciar. Beleza. Então, eu vou encerrando, primeiro com um recado aqui. Hoje o programa Análise Sindical, por conta da participação nossa no Carnaval Vermelho, aí no Cordão, aqui em São Paulo, o programa vai começar às 8 horas da noite, às 20 horas, ao vivo. Então, fiquem ligados na programação aqui, você vai receber as notificações. Análise sindical hoje, a partir das 8 horas da noite. Bom, reforçando então, nos encontre daqui a pouco lá na Rua Belmiro Braga, 164, nós vamos sair na ala dos operários, e a gente se vê também amanhã no debate de lançamento da campanha pelo Fora Bolsonaro. Esse debate acontece aqui em São Paulo, mas será replicado aí simultaneamente em mais de 20 locais espalhados pelo Brasil e também em 7 cidades no exterior. Fiquem ligados, participe amanhã do debate do churrasco que vai haver logo depois do debate, lançamento da campanha pelo Fora Bolsonaro, e agora a gente vai fazer o Fora Bolsonaro lá no Carnaval Vermelho, aqui nas ruas de São Paulo. Até mais, semana que vem tem mais análise política da semana, às 11h30 da manhã. Muito obrigado, boa tarde e fiquem aí com a Causa Operária TV.